Olá! A TV Câmara de Natal dá continuidade à série de debates sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. As discussões fazem parte da programação da campanha Agosto Lilás da Câmara Municipal de Natal. O objetivo é intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, que este mês completou 15 anos. Sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de pôr fim à violência e ainda divulgar os serviços especializados da Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. A seguir, você confere uma conversa da vereadora Nina Souza com a presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, Samoa Martins. Elas falaram sobre a importância da educação na emancipação da mulher. Acompanhe. Olá, pessoal. A Câmara Municipal de Natal, através da Frente Municipal em Defesa da Mulher, está nesse mês de agosto promovendo vários eventos. Dentre eles, uma série de debates onde nós estamos trazendo personalidades, pessoas, mulheres que lutam em defesa das mulheres para discutirmos acerca de vários temas. Hoje, nós vamos conversar acerca do empoderamento feminino através da educação. E para discutir isso comigo, eu trouxe nada mais, nada menos do que a presidente da ABMCJ, Associação Brasileira de Mulheres da Carreira Jurídica, doutora Samoa Martins. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Nina. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre um tema tão importante, né? Que é a educação, onde, através dela, as mulheres têm se libertado de todas as suas amarras. A educação é um fator principal para a saída das mulheres de problemas onde elas se verem ali presas e não conseguem sair. Quais são eles? A violência, né? Essa violência, essa tão famosa violência, tão famosa no sentido porque é o que se tem falado mais. Mas a gente pode perceber que a educação é a oportunidade que a mulher tem de conseguir a sua fuga, a sua saída dessa prisão. E esse marco dessa educação, ela começou a partir de Nísia, né? A nossa tão famosa Nísia Floresta, onde ela trouxe para o país a primeira escola de mulheres, onde ali as mulheres puderam lá estudar, conhecer, né, aprender a ler, porque tinha muitas mulheres da alta sociedade que não sabiam ler. Então, foi através dessa escola, a Escola Augusto, que as mulheres tiveram a oportunidade, sim, de ter essa cultura desenvolvida da educação como meio de ferramenta de libertação. Então, quando a gente fala em educação, a gente traz um princípio constitucional que é extremamente importante e está, assim, hoje sobre a mesa de todos os debates, que é a equidade. Nós temos homens e mulheres e temos a equidade. Então, o que isso significa quando a gente fala em educação? Significa que quando nós colocamos homens e mulheres nas mesmas condições, é possível perceber que as mulheres conseguem atingir e transpor barreiras. Quando a doutora Samoa fala na questão de você levar a mulher a ser educada, a buscar informação e dessa forma ela ter emancipação, isso tem um viés muito verdadeiro, né? Então é isso, nosso bate-papo vai nessa linha de mostrar qual a importância de você que está nos assistindo estudar. Isso. Nina, é interessante que a gente percebe quando a gente entra numa sala de aula de que os maiores atores de uma sala de aula são mulheres, né? Seja ela numa escola primária, seja ela numa escola de ensino médio, seja ela numa universidade. E por que que os homens ainda têm o maior espaço? Porque os homens têm mais disponibilidade. Os homens são educados, sim, a ir para o mercado de trabalho, a ter o espaço, porque sempre vai ter uma mulher, seja ela mãe, seja ela esposa, por trás dele. Então, a educação traz essa quebra de paradigmas de que dependemos de homens para suprir as nossas necessidades quanto mulher. Então, eu acho que a gente vem da cultura de desconstrução também do patriarcado. Porque através do que foi nos ensinado quanto mulher, que nós devemos, em primeiro lugar, casar, e depois procurar nos capacitar, e depois, quem sabe, vai ter alguma oportunidade para a gente. E eu sou prova viva disso, né? Eu fui criada numa casa extremamente patriarcal.
Meu pai, eu não canso de dizer isso, meu pai é extremamente machista, onde dizia, quem come do meu pirão leva do meu cinturão. Então, assim, ainda é aquela cultura que eu tenho 30 anos, eu tenho 34 anos, então isso não é muito distante. Então, a nossa busca, quanto mulher, quanto através da educação, é estudar e saber que nós somos capazes e que temos oportunidades iguais aos homens. O porquê não eu posso ser presidente de uma associação quando antigamente meu pai jamais imaginou que eu estaria numa posição como essa. Meu pai talvez jamais imaginou que eu estaria aqui, mas quem me proporcionou estar aqui? A educação, né? Quando eu tomei a consciência, porque eu acho que vai da questão da consciência, quando a gente traz a consciência de que somos capazes e que a nossa identidade é formada e que é através da universidade, através da educação, que vai nos proporcionar a ocupar, sim, lugares de destaque, a ter salário tão bons quanto os dos homens. Então, é isso que nos motiva e nos faz libertar. A libertação, essa emancipação, esse sair debaixo de um jugo de é tudo no meu tempo, é tudo no meu momento. Não, é no nosso tempo, porque nós também, como você disse, a equidade nos traz a opção e a oportunidade de agir conforme, sim, um homem ou qualquer outra pessoa que esteja ao nosso lado. É fácil isso que ela está falando, não é? Não é porque, obviamente, nós temos várias outras atividades. Né? As mulheres, na grande maioria, elas são mães, elas são sobrinhas, ou são tias, ou são irmãs, ou são, enfim. Né? E esse movimento todo, que não a deixa ser apenas a trabalhadora, faz com que, para elas, as coisas sejam muito mais difíceis. Né? Muitas mulheres, elas ingressam, não estou falando nem em universidade, no ensino médio mesmo, no ensino fundamental, já casada e com filhos. E muitas vezes ela tem que se desdobrar, porque ela não pode deixar de fazer as atividades domésticas. Ela não pode deixar de acompanhar os filhos, porque ela vai estar sempre ali sobre a investigação do seu companheiro, do seu marido. Né? Então, é uma atividade difícil, mas obviamente que nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar porque quando a gente fala na questão, novamente, essa palavra é muito linda, empoderamento, emancipação, mas quando a gente fala em educação como veículo condutor disso, a gente está dizendo que a gente precisa estudar para a gente ingressar no mercado de trabalho, porque é fundamental nós termos condições de nos prover e prover os nossos, né? A gente diz muito, quando a gente está discutindo a violência, e obviamente a gente tem que estar sempre atenta, a gente tem que sempre estar dando apoio àquela mulher, mas a gente tem que entender que muitas vezes a mulher está ali com 3, 4 meninos, nunca estudou, os pais não têm para onde ir, não tem renda alguma, então como é que ela vai sair daquele ambiente de violência? É muito complexo. E aí o poder público precisa agir de forma sistematizada e planejada. Não é só a casa-abrigo, ela é fundamental, mas ele precisa, além da casa-abrigo, dar instrumentos para que essa mulher possa fechar o ciclo. Ou seja, o filho tem que ir para a escola, essa mulher tem que estudar, essa mulher pode ir para um contrato de trabalho e, olha, você veja que vai fechando o ciclo e aí sim a gente pode ter a perspectiva que ela vai avançar. Isso, é quando você começa a analisar uma situação onde existe uma mulher que está em estado de violência, estado de vulnerabilidade, o que faz com que ela se mantenha naquela situação é, de fato, a dependência econômica. Ela não encontra perspectiva para sair daquela situação. Ela prefere se submeter àquilo do que procurar alternativas, porque de fato, ela não tem alternativas, ela não estudou, não tem emprego que consiga manter talvez aquela estrutura de que aquele companheiro agressor proporciona. Apesar dele ser um agressor, ele ainda consegue proporcionar para aqueles que é tudo para ela, que são seus filhos. Então, a educação é um fator onde a gente precisa fomentar, né? Precisamos de políticas públicas de que chegue para mulheres como incentivo à capacitação técnica, seja ela manicure, seja ela advogada, seja ela o que for. Eu conheci recentemente uma mulher que ela trabalhava no setor judiciário como zeladora. Ela trabalhava no Fórum Seabra Fagundes, Nena. E ela decidiu que ela queria ser juíza. Então, ela saiu daquele emprego, ela conversou com sua filha e disse, filha, nós vamos passar por uma crise financeira séria. Nós vamos passar, mas isso é momentâneo. Então, ela decidiu estudar, ela estudou e ela fez o último concurso que teve para juíza. Ela fez a faculdade,
né, de direito, ela passou aquele estágio probatório, né, de 3 anos, onde ela precisava, sim, advogar para ter aquela capacidade técnica, e ela foi aprovada no concurso. Então, assim, eu estou trazendo esse exemplo dentro do mundo jurídico, porque ele é real. É algo que aparentemente ele é impossível, mas através da educação ela conseguiu sair de um salário de zeladora do Seabra Fagundes para um salário de magistrada. E hoje ela vai poder proporcionar para a filha. E outro fator, que é algo muito importante, o companheiro dela era da polícia militar e agredia sempre, seja de forma verbal, psicológica e física. Então, assim, ela teve força. Não é para todas. Eu não estou dizendo que isso é algo fácil, de que vai acontecer, que é algo real. Não é. Isso não vai ser do dia para a noite. Tem que haver uma consciência e tem que ter ajuda. Lógico, né? Ajuda principalmente das mulheres. Das mulheres. Que é um grande problema que nós encontramos e vemos todos os dias, inclusive você pode olhar até nas redes sociais, a facilidade que algumas mulheres têm de ofender outras mulheres, né? De não apoiar, de encontrar defeito em outras mulheres. E a gente precisa que essas mulheres, a gente fala muito do poder público, mas precisamos que essas mulheres também ajudem outras mulheres, motivando-as, acompanhando-as, dando a elas aquela segurança que elas podem sim. Sobretudo aquelas mulheres que já conseguiram galgar algum espaço, já conseguiram transpor algumas barreiras, elas têm que ser exemplo. Né? Então, a mulher, ela precisa apoiar a mulher. Hoje, nós sonhamos muito numa sociedade que não discuta bem essa questão de gêneros. Nós não queremos ser mais do que homem, gente. Nós não fazemos esse tipo nós não levantamos esse tipo de bandeira. Né? Os homens e mulheres, eles precisam ter espaços iguais. Todos nós somos iguais perante a lei. Então, por que haver esse descompasso? O que nós queremos, vou dizer novo, é equidade. Que nós, mulheres, tenhamos condições, sim, de competir de igual modo, igual aos homens. E é esse o nosso propósito. Eu acho que essa questão da gente falar de gênero, às vezes as pessoas dizem, eu estou cansada dessa questão de gênero. Todo mundo só fala de gênero, que a mulher tem que ser, que a mulher tem que conseguir, que a mulher tem que estar. Mas é porque é real. É real. As mulheres hoje, elas são as líderes das maiorias das famílias do país. Se você chegar numa comunidade, se você chegar num bairro, que você entra na perspectiva de 10 casas, 6 são lideradas por mulheres. E ela consegue trabalhar, ela consegue dar conta de casa, ela consegue dar conta do seu ambiente todo. E isso é interessante, isso que ela está colocando o seguinte, porque a gente faz o chamamento sempre de mulheres na política. Lógico, as mulheres, elas estão presentes em todas as dimensões. Ela sabe quando é que um filho adoece, ela é a que leva para o posto, é a que faz a matrícula, é aquela quando o marido... Ela consegue passar por todas as políticas públicas, quando né? o marido está desempregado, é a que vai ali segurar a barra, fazer redimensionar as finanças para que as coisas realmente não desajustem. Então, esse conhecimento prévio que ela tem faz com que, quando ela entra na política, ela tenha um olhar diferenciado. Não é à toa que mais de 90%, tanto na Assembleia como na Câmara Municipal de Natal, das demandas que versam sobre direitos da mulher, elas são protocoladas por mulheres. Olha a importância de ter mulher na política também, não é isso? Isso, é assim, eu estava falando recentemente que a maioria das demandas que chegam nas advocacias que a gente faz pública, né, que a gente advoga também dentro da associação, a gente faz essa advocacia gratuita, a maioria são mulheres. E elas vão ali pedir o mínimo para os seus filhos. Mas quando você começa a escutar a história, Nina, você percebe que ali por trás tem violência física, violência moral e violência financeira sempre. Porque ela está pedindo apenas R$50. Apenas R$100. Então, existe, sim, uma carência de conhecimento, de capacidade intelectual, no sentido de capacidade intelectual, não, é a capacidade de conhecimento da educação, propriamente da educação básica, porque você percebe que na maioria das vezes elas não sabem ler, não sabem nem o que estão assinando. É muito importante que os canais de viés, tanto da União, do Estado e do município, eles se abram para as mulheres no sentido de colocá-las dentro da escola. Né? Esse programa, mesmo as mulheres que já estão fora da faixa etária, educação de jovens e adultos, ela precisa ser revestida de uma maneira que essas mulheres possam se ingressar. Né? Muitas mulheres não podem sair de casa de 7 horas da noite e chegar às 10, que é o horário noturno. Por que não o horário intermediário,
que elas possam estar em casa mais cedo com seus filhos, mas que elas venham estudar. Nós temos 2 universidades fortíssimas aqui, tanto a UFRN como a UERN. Essas 2 universidades podem criar um mecanismo de atração, de possibilidade que essas mulheres ingressem nos quadros da universidade. Então, é um movimento que tem que ser perseverante, tem que ser contínuo, tem que ser sempre voltado para que a mulher realmente venha buscar informação. E eu acho, Nina, que a gente vai muito além. Eu acho que a gente tem que fomentar essa vontade e essa opção que é só através da educação, porque existe sim, existe dentro das próprias universidades centros de apoio, centros de incentivo, mas essa mulher ela precisa também sair de dentro dessa bolha e se fazer capaz, de que é através da educação que ela vai ser capaz, de que não vai ser Nina, vereadora, que vai conseguir um emprego para ela, se ela também não se capacitar. Então, a gente precisa fomentar essa cultura de que ela pode. Não vai ser fácil. Ninguém está dizendo aqui que vai ser fácil. Porque eu ingressei na universidade, eu fui no sentido contrário, né? Primeiro eu tive filho para depois estudar. Então, assim, é muito mais difícil. Então, a gente tem sim que trazer essa cultura que é através da educação, de que não vai ser fácil, mas não existe nada fácil. A gente começa a perceber isso pelas redes sociais. Quando você começa a analisar, a olhar de fato a vida da pessoa, aquelas pessoas que estão em lugares onde todo mundo gostaria de ter, você pode olhar que existiu um sacrifício, de que houve uma dedicação. Então, não existe nada fácil, mas é o único caminho para a libertação. E dizer a você também que não é obrigado você ser sempre destaque. Não. Né? Você precisa apenas ter condições, porque tem pessoas que não querem. Elas querem apenas ter a sua vida, ter condições de ter a sua alimentação, suas roupas, fazer sua viagem, enfim. Você não precisa estar em destaque, você precisa ser destaque na sua vida, para a sua família, para aquilo que você tomou como elemento de iniciativa. E, claro, a gente sabe também que, às vezes, você tem um desejo, mas as condições que estão à sua volta não lhe possibilitam. Por isso que eu estou sempre chamando a atenção do poder público para não desistir dessas pessoas. Né? A gente precisa entender que essas pessoas precisam ter a segurança, que elas têm amparo e que, dessa forma, elas não vão ficar desassistidas. E a gente vê isso claramente. Hoje, quando a gente analisa os dados de violência doméstica, a gente percebe que esses dados eles conseguem traduzir, que até dizer assim, a violência está aumentando. Às vezes não é, a violência ela existe, ela é real, mas o que está acontecendo também é que hoje as pessoas estão tendo a coragem de denunciar. É verdade. Antes não se denunciava. Hoje se denuncia e se tem penalidade, que é fundamental. Né? E eu digo muito, você, homem, né, que se acha o gostosão, o fortão, o poderoso, e sai batendo na sua mulher, sai oprimindo ela, sabe que você não é nada. Sabe que você hoje é um bandido. Porque homem que bate em mulher é bandido. Então, é esse estímulo que você quer para a sua vida? É isso que você quer que seus filhos olhem e vejam essa marca? Não. Não é assim, não. A gente precisa entender que não é através da força que a gente consegue ocupar espaço. Você precisa entender que aquela pessoa que está ao seu lado ali, muitas vezes é a mãe dos seus filhos, ela precisa do seu abraço e não do seu braço. É verdade. Então, assim, esse crescimento, Nina, que você está falando, no sentido da denúncia, é fator de provocado pela capacidade, pela oportunidade que essas mulheres têm tido de trabalho. Pela informação. Pela informação. Porque existem outras mulheres que estão fomentando isso, como nós estamos agora. Então, assim, às vezes, não é nada, mas é você chegar para outra e dizer, eu posso ajudar em alguma coisa? Vamos intermediar, você pode conseguir um emprego para fulaninha, ela está precisando. Então, assim, o fator de ajuda, de consciência, de oportunizar, e oportunizar não é só você dar o dinheiro, não. É você conseguir a oportunidade para aquela outra pessoa. Mas também é isso que a gente está falando aqui. O agressor, ele também precisa entender que ela é capaz. Nina, porque o agressor, ele tem um poder tão grande sobre a mente da mulher que ela começa a acreditar que ela não pode. Eu não posso fazer a universidade, eu não vou conseguir, porque eu não sou capaz. Eu tenho uma capacidade limitada. Quem é que vai ficar com os meus filhos? Eu não tenho ninguém. Então, isso é tão real que, assim, a gente vê isso de forma e você fica, meu Deus, como é que ainda existe pessoas assim? Porque o agressor, ele é profissional nisso. Ele é profissional em fazer com que você se diminua nada. Mas nós estamos aqui
para dizer a você, mulher, que você pode, de que a capacidade é sua, de que existem oportunidades. Estamos aqui para fomentar políticas públicas, porque acreditamos sim que a sua libertação vai estar na educação. E dizer a você também que é mulher que teve oportunidade, que tem uma condição melhor. Se você vê outra mulher que muitas vezes fez um curso de capacitação ali para ser cabeleireira, para ser manicure, para ser recepcionista, e ela está precisando de algum mecanismo que ajude no seu dia a dia, doe. Né? Se a pessoa fez um curso de cabeleireiro e não está podendo ir para o mercado de trabalho, doe um secador, doe uma prancha, doe um lavatório. Entre nesse canal do bem. Uma mulher, quando ajuda outra mulher, ela não está ajudando só uma mulher, não. Ela está ajudando uma família. Porque a mulher ela é o sustentáculo, ela é a coluna dorsal de uma família. Então, é toda uma rede que precisa dessas mulheres. Né? Então, a gente segue entendendo essa importância de se reconhecer o papel da mulher. Sabemos que existe um grande caminho pela frente, porque nós, mulheres, temos aí séculos de histórias de atraso nessa cultura machista que a gente está tentando quebrar, não é? Mas é um trabalho perseverante, sistematizado, hoje planejado. Hoje planejado, se você reportar 10 anos, isso era discutido de formas pontuais, uma ou outra pessoa falava, hoje não, hoje tem toda uma rede, né? Você procura... E apoiada pelos homens, né, Nina? Isso, porque claro. A maioria dos homens estão encampando isso, porque nem todo homem, ele é machista, e nem todo homem, ele tem essa cultura patriarcalista. A gente também tem que começar a entender que nem todo homem, ele é... Não, ele não é, não. Tem muito mais homem menos machista do que machista. Mas a gente precisa entender e também tocar numa feridinha que as mulheres, nesse processo de formação, também têm uma responsabilidade muito forte. Com certeza. Essa história de dizer que essa atividade não é para homem, é só para mulher, que mulher não pode isso, o homem que pode, muitas vezes são mulheres que fazem. Então, a gente precisa, mais uma vez, se imbuir do conhecimento para entender que há limites e limites, e você não pode incutir na cabeça da sua filha ou do seu filho que ele é de um gênero ou de outro superior. Né? Isso não existe. Então, mas isso você vai conseguir como? Se você aprendeu dessa forma. É com nova leitura, com novos entendimentos. Hoje, até mesmo a televisão tem vários programas que você pode acessar. Todo mundo tem internet. Às vezes usa por WhatsApp, mas baixa lá um videozinho e vai vendo, vai aprendendo e vai entrando também nessa corrente de combate à violência doméstica. Porque, como bem a doutora Sama falou, a violência ela não é só a física, não. Existem várias outras formas de violência que corroem e maltratam da mesma forma. Isso. E isso que você falou é muito pertinente, que é a questão dos pais, da própria mãe, ensinar seu filho de que o menino não pode segurar uma boneca porque ali é de menina, mas a menina tem que estar com a criança. Eu aprendi, né? Olha, então, assim, o menino, ele não brinca com boneca, ele brinca com carrinho, que é onde vai dar oportunidade dele voar, dele andar. Vai dar avião onde ele vai voar, vai dar carro onde ele vai. A mulher não, ela fica com a criança ali, guardando, cuidando, aprendendo a dar comidinha. Aí a criança já embuta. Eu não tô dizendo aqui de modo algum que a gente tem que estar dando boneca para os meninos brincar, não. Não tô falando isso. Eu tô falando que nós ensinamos que boneca não é brinquedo de menino, nem carrinho é brinquedo de menina. Nós ensinamos de que cada um tem seu espaço. Aí quando o homem cresce, ele não sabe criar um filho. Aí quem tem que cuidar é a mulher. Então, esse processo de desconstrução, de pensamento machista que a mulher tem, que ela foi criada dessa forma, ela precisa ser desconstruída, mas essa desconstrução ela é diária. Ela é diária, não vai ser do dia para a noite. Um agressor, ele não consegue deixar de agredir do dia para a noite. Ele precisa voltar à consciência, trazer a consciência de que ele está agredindo a pessoa que ele mais ama e, de forma indireta, está agredindo os seus filhos, porque psicologicamente ele está agredindo os filhos. E antes de terminar, eu quero deixar uma mensagem aqui para os pais de mulheres que são agredidas. Proteja seus filhos. Se uma filha sua chega em casa pedindo socorro, dizendo que é agredida, que o marido está maltratando-a, acolha. Não se preocupe com o que a sociedade vai dizer, se sua filha é descasada, se ela vai estar divorciada, não. O importante é que ela vai estar viva.
Interessante, né, Nina? Você tá trazendo, assim, bordões que é algo muito real. Do que os outros pensam, do que os outros vão dizer. E interessante que no interior, porque apesar de nós morarmos numa capital, aqui é uma capital interiorana, e que se tem ainda aquela cultura dos tabus, né? De que minha filha não pode casar, descasar e logo em seguida arrumar um novo companheiro. Ela pode, ela tem direitos, tão quanto o homem, tanto quanto o homem, ela pode sim trazer a oportunidade de nova vida. Eu conheço uma pessoa recentemente de que o marido dela batia, ela apanhava para acordar e dormia e apanhava para dormir. E a criatura morreu. E logo em seguida, a moça arrumou um companheiro que assumiu os 3 filhos dela. E as pessoas falando, mas eu digo, gente, vocês estão preocupados com o quê? Pior é quando essa mulher estava apanhando diariamente e vocês, pai e mãe, não fizeram nada para proteger sua filha. Então, assim, é algo libertador, essa questão de trazer pensamentos machistas, interioranas, de que existe tabus, existe rótulos. Não existe rótulo quando se tira uma pessoa da violência. Então, eu gostaria de te agradecer, doutora Sâmara, por estar conosco aqui nesse bate-papo maravilhoso. Nós que agradecemos, Nina, é um prazer estar aqui com você, falando para essas mulheres o quanto elas são importantes, e sim, há lugar para ela, há lugar para você, mulher que está sofrendo, que não acha que não existe mais solução, mas existe, a solução é através da educação. E dizer, Nina, que a ABMCJ está de braços abertos para aquela mulher que precise, que não encontre guarita, a associação está de braços abertos. Agradecemos e dizer, mais uma vez, que você não está só. Hoje nós temos aí a Frente Municipal em Defesa das Mulheres, nós temos a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Assembleia, a ABMCJ, a OAB, um núcleo grande que traz a possibilidade de você chegar e pedir lá um amparo. Mulheres unidas, a gente sim, nós vamos conseguir ter um Brasil fora e longe da violência. E na próxima edição do Agosto Lilás, mais um importante debate. E você não vai perder. É na terça-feira, às 19 horas. Até lá!